Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando neste momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que estão aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade de volta, e não esqueça, esteja atento sempre à nossa grade de programação. Faça uma visita no nosso endereço virtual, horadaverdade.com, estabeleça a conexão virtual com este ministério, participe dos nossos cultos que estão sendo transmitidos todas as quintas-feiras, às 20 horas e domingo às 19 horas, uma chamada especial para você frequentar, com certeza, a nossa igreja nesses 2 dias de culto ao vivo pela internet. Ou então, faça uma visita lá na nossa sede em São Paulo, Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Ok? Vai ser uma alegria muito grande poder tê-los ali em nosso meio. E eu não posso esquecer também de avisá-los de que vocês podem estar também visitando a nossa página no Facebook, entrando lá, vendo todo o conteúdo que está sendo constantemente publicado ali para a evangelização, curtindo a nossa página, fazendo parte também desse ministério de palavra, Cenáculo da Fé para as Nações. Anota aí, Cenáculo da Fé para as Nações, ok? Visite também o blog do pastor Daniel, pastordanielbatista.com, também veja lá as publicações que constantemente tenho feito para a tua reflexão a nível dos acontecimentos gerais. Espero tua visita, com certeza será para a Igreja Cenáculo da Fé um motivo imenso de alegria poder tê-los na experiência desse ministério no campo da missão, no campo da edificação. Bem, meus amados, hoje o pastor Daniel dando sequência, como prometi, ao tema Bíblia e práticas sexuais ilícitas. Hoje nós vamos falar sobre Bíblia e divórcio. Não sai daí,
que tem muita coisa de Deus para a tua vida, para o teu coração. Momento da Palavra de Deus. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje dando sequência ao tema Bíblia e práticas sexuais ilícitas. Falaremos hoje de Bíblia e divórcio, se é possível ou não. Não esqueça, veja as reprises desse tema no nosso site, horadaverdade.com, reveja lá, para você não pegar o bonde andando aí e tirar pensamentos precipitados, ok? É importante você estar revendo todo o conteúdo do que eu venho pregando e falando aqui. Hoje falaremos sobre Bíblia e divórcio, se é possível ou não. Quero ler a você algo que está na nossa apostila, em nosso site, disponível a todos. O matrimônio não é uma conveniência social inventada pelos homens para preencher uma necessidade ou condição temporária e, portanto, para ser revisado ou abandonado conforme os caprichos de qualquer homem ou pessoa. O matrimônio foi instituído por Deus e a sua relação com a raça humana é tal que não pode ser modificado nem a parte mais insignificante, sem graves consequências. O matrimônio, além de sagrado, é inseparável. E eu vou dizer a você hoje aqui o que a Bíblia confirma disso que eu acabei de ler. Matrimônio, a Bíblia Sagrada, ela é, na verdade, a palavra de Deus é para nós o fundamento espiritual do nosso comportamento, do nosso pensamento, daquilo que nós temos que crer como cristão. E o que mais tem na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, é a orientação a nível de conduta matrimonial. E eu começo pela questão da instituição do matrimônio, a instituição do casamento por Deus. Lá em Gênesis 2:23 e Mateus 19:4, que é uma ligação temática aqui com a questão que eu estou tratando, a palavra de Deus coloca o matrimônio como sendo uma propriedade de Deus, ou seja, algo que Deus criou, não que a raça humana instituiu. Então a melhor pessoa, a melhor vontade, o melhor caráter a designar conduta matrimonial tem que proceder de Deus, não de nós que estamos aqui embaixo. Então, por isso muitas vezes eu me admiro de ver as pessoas debatendo sobre esse assunto, falando de filosofias, amém, como cristãs, sendo que a Bíblia é tão repleta de informações para nos deixar claro exatamente que o casamento é uma propriedade que Deus mantém, que Deus governa, que Deus tem sobre a sua tutela, ou seja, que Ele pode dizer o que é certo ou errado dentro de um casamento, pela palavra de Deus propriamente dito, pelas escrituras sagradas. A dissolução, olha, se o casamento ele é instituído por Deus, né? Se o casamento é instituído por Deus, desde os primórdios, fica claro isso para nós, então nós perguntamos a palavra de Deus, é possível uma dissolução? Segundo as escrituras sagradas, qualquer dissolução no matrimônio, aliás, dissolução por qualquer razão no matrimônio é ilícito. Segundo o texto de Malaquias 2:14, Jeremias 3:1, Romanos 7:39, Paulo tratando sobre isso, 1 Coríntios 7:27, Hebreus 13, versículo 4, Lucas 16:18, a palavra de Deus confirmando que é impossível, estando o cônjuge vivo, é impossível uma dissolução matrimonial por qualquer razão, tendo a bênção de Deus. Não se possibilita. Paulo diz o seguinte, que a única forma do corpo matrimonial se desfazer diante de Deus é a morte do cônjuge. Anota os textos que eu acabei de dar a você, então visita o nosso site lá e você vai ver toda a apostila te esperando para a tua edificação. A questão aqui é a seguinte, por que a igreja evangélica atual afirma ter respaldos bíblicos para orientar os seus seguidores, que eu tenho mais por vítimas, de que é possível obter graça com Deus para a possibilidade de uma segunda união estável, por inúmeras razões, que eu vou citar uma delas que são as que mais são procuradas, a traição conjugal, que é outra questão da qual se ensina lá fora, de que Jesus abençoou, e não é o que a Bíblia diz, não é o que a palavra confirma. Segundo o casamento, divórcio é prática abominável, em qualquer instância, em qualquer motivo.
é adultério configurado diante de Deus. Você que está ouvindo esta palavra agora. E o texto de Mateus 5,32 e Mateus 19, versículo 9, Jesus dá a condicional matrimonial, ou seja, ele reforça a conduta matrimonial. Quando vão a ele e perguntam exatamente isso, acerca do que deveria ser o casamento, ali na época e no tempo de Jesus. E uma das coisas que eu chamei a atenção de vocês que estão constantemente comigo aqui no programa Hora da Verdade, a mudança da tradução. Nós temos uma mudança de tradução no capítulo 19, verso 9 de Mateus, aonde as sociedades bíblicas estão mudando prostituição para adultério. Lembrando que o termo de expressão original do grego para o latim, segundo as informações originais, é pornear, que é prostituição, na tradução, ao pé da letra. Não tem adultério aí, na informação do nosso Senhor, não há palavra de infidelidade matrimonial. O que há é uma orientação baseada numa traição pré-nupcial, porque senão, se nós admitirmos como sendo infidelidade dentro do matrimônio, nós colocamos Jesus contra a condicional do perdão, que está no texto de Mateus 6, 14 e 15, do qual ele diz que quem não perdoar, não será perdoado. Como que Jesus, de um lado, ele dá a condicional de que todos temos que perdoar quem nos ofende, ou de quem vem a ofensa, e do outro, ele dá liberdade de segundo casamento, ou então divórcio por questão de traição conjugal. Há uma contradição, esse vício que tem no meio evangélico de ficar pegando o texto isolado para formatar pretexto de erros. E eu aviso a vocês, tem muita Bíblia aí já modificada com a palavra de expressão modificada, aonde já não há mais prostituição, estão colocando adultério exatamente para configurar essa indústria de segundo casamento que está na igreja evangélica agora, aonde basta o cara se sentir traído por alguma coisa pela mulher ou pelo esposo, que ele já quer pegar um outro homem, ou então ela pegar um macho, ou então ela pegar uma fêmea, sair casando por aí, como se isso pudesse. Se desde o princípio se estabeleceu a norma de que Deus uniu não separe o homem, baseado no voto matrimonial diante dos homens, porque assim foi desde o princípio, se Jesus reforça a tese dessa conduta de que a única possibilidade de dissolução existe somente para o período pré-nupcial, não dentro do casamento, porque dentro do casamento ele pede perdão, ele pede reconciliação, ele pede estruturamento familiar, não é essa porcaria que estão ensinando aí. Então, para quem está do outro lado já me xingando, já falando um monte de besteira, eu te pergunto uma coisa, óbvio. Então, quem deu a carta de divórcio? Foi Deus que deu a carta de divórcio? Foi Jesus que deu a carta de divórcio? Não um pouco idiota, ignorante dizer uma coisa dessa? Que respaldo bíblico que você tem para falar uma coisa dessa? Que parte da Bíblia que você enxergou? Perguntaram exatamente ao Senhor como deveria ser desde o princípio, o que é desde o princípio e o que não pode ser mudado. O matrimônio é uma propriedade de Deus, ou seja, está averiguado e está sob a tutela divina. Ele tem que dizer o que é certo ou errado dentro do casamento, não a sociedade corrupta dizer a ele o que tem que ser feito. Mas a questão é a seguinte: quem deu a carta de divórcio? Jesus falou, Moisés, e Moisés errou. E Moisés errou, e Jesus confirma isso em Mateus 19, verso 8. Moisés errou, porque desde o princípio não foi assim. Daí os discípulos vêm a ele, vêm ao Senhor Jesus e indagam ele, Senhor, se a condição é esta, não convém casar. Lá no versículo abaixo do que eu estou aqui com vocês acompanhando, os discípulos chegam a ele e indagam se a condição do homem relativamente à mulher for esta, então não convém casar. Então, que medo que eles tiveram então? Se Jesus estava dando liberdade para segundo casamento por traição, então qual o medo deles aqui em relação ao que Jesus pregava? É óbvio,
Porque quem vai querer aguentar chifre na cabeça, não é verdade? Quem que vai querer aguentar ficar dentro de uma casa com uma pessoa que lhe traiu, com uma pessoa que saiu por aí, entendeu? Envergonhando o teu nome, jogando o nome da tua família no lixo, etc, etc, etc. Mas para o cristão, a condicional que prevalece é o perdão. Fomos admitidos pelo perdão em Cristo. E se nós não soubermos perdoar, nós não vamos ser perdoados. Essa concepção, essa ideia de que Jesus está legalizando pela graça, segundo o casamento, ou seja, né, divórcio, essa concepção está errada. A começar por aqueles que chegam agora no movimento evangélico para se batizar, para aceitar Jesus. É aquilo que eu tenho dito a vocês aqui. Acerca das expressões de êxito na Bíblia, que não podem ser manipuladas. Você está chegando na graça, você está chegando para receber o sangue da aspersão. Então ouça, amigo, Deus te ama, Deus te perdoa, mas Ele tem vontade, o chamado dele tem condicional. A graça de Deus não legaliza coisa errada. A propiciação pelo sangue de Jesus é para quem quer se converter e se arrepender. A fé que produz regeneração e transformação, ou seja, que dá auxílio, proteção para quem quer se arrepender, não para quem não quer mudar ou modificar. A mesma coisa, a predestinação, a reconciliação, a regeneração que Jesus nos prometeu. Como é que eu vou me sentir regenerado, transformado, se a mulher do meu segundo casamento está comigo? Ou seja, se a mulher errada está comigo, porque a minha primeira ainda vive lá. Mas dá licença, Jesus, abracadabra, pé de cabra, legaliza essa daqui, porque aquela do meu passado eu não quero mais. Então não sei que conversão que é essa, que você vem para mudar e quer trazer a coisa errada para o cristianismo, que já entra a manipulação das expressões de êxito que eu tratei no primeiro programa, aonde ele quer ser amado, aonde ele quer ser perdoado, mas não quer exercer a vontade de Cristo e obter o chamado da condicional, que é a transformação e a regeneração ao pé da letra. Mas vamos lá, Jesus se depara com a samaritana, se prepara com a samaritana no texto de João 14:17 e diz para ela: chama o teu marido e vem até aqui. Ela diz: não tenho marido. E Jesus diz a ela: tens razão, já tiveste 5 maridos, e agora o que tens também não é teu. Jesus revelando a condição matrimonial daquela mulher errada. Ele só não continua porque ele precisa. Mas só nessa questão de contato entre ele e a divorciada, entre Jesus e a problemática matrimonial, já fica claro para você que ele se interessou em dizer para aquela mulher que todos aqueles maridos que ela adquiriu depois do primeiro não eram dela. Agora, pastor evangélico, líder, você que está me ouvindo, batizando todo mundo na graça, na aspersão do sangue da cruz, baseado na fé, na predestinação cristã, etc., usurpando as expressões de êxito bíblico para legalizar a coisa errada. Você que está me ouvindo aí, que adora casar divorciado, adora divorciar, adora fazer segundo casamento, ouça bem, que gosta de tratar o sexo como necessidade fisiológica, realização pessoal, necessidade de autoestima, etc. Se a igreja evangélica é capaz de divorciar e gerar segundo casamento baseado na graça, então ela tem que usar do mesmo critério para quem está chegando na poligamia, para quem está chegando no incesto, para quem está chegando na homossexualidade, meu amor. Se vocês estão tendo respaldo bíblico, entendeu? Para legalizar quem está divorciado em Cristo, dizer para ele que Deus esqueceu do pecado dele, que agora tudo é novo e nada Deus vai requerer, essa lei também tem que servir para o homossexual, essa lei também tem que servir para o polígamo, para o incestuoso, entendeu? Para qualquer prática sexual ilícita. Então vamos casar os gays, vamos legalizá-los no batismo, na cristandade, que estão chegando agora, entendeu? O árabe com as suas 5 mulheres, fica à vontade, senhor árabe, seja cristão, as 5 mulheres vão ficar dentro da igreja. Você não acha que é um pouco de hipocrisia? Esse critério maldito que vocês estão usando aí dentro da igreja evangélica, serve para a ética familiar, mas para os outros casos de ilícitos na prática sexual, isso não serve. Não, essa prática não é convincente, ela não é tão, diríamos assim, aperfeiçoada aos termos, né? Aos termos da heterossexualidade, etc, etc. Então, ouça bem, vamos legalizar tudo. Se chegou nesse ponto,
Se a legalidade do critério liberal é exatamente dizer ao divorciado ao segundo casamento, vem que Jesus aceita a tua segunda mulher e esquece a primeira, é esse evangelho então? Então vamos aceitar tudo, vamos fazer a mesma coisa com todos os outros casos. É esse meu desafio a você que está me ouvindo agora. Os adúlteros não vão herdar o reino do céu. Se a tua mulher ainda vive, se o teu primeiro marido ainda vive, é com ele que você tem que estar ou é com ela que você tem que estar. Se não há possibilidade de haver reataviar ao laço matrimonial antigo ao primeiro, então que você fique casado com Cristo, porque qualquer pessoa que você estiver unido, a não ser o teu marido, a não ser a tua mulher legítima, você está em prática de adultério. Eu dei os textos aqui claramente. Não é a Bíblia que tem que mudar, não é Deus que tem que mudar, é você que está me ouvindo agora. Pastor, como é que eu vou fazer sem sexo? Como é que eu vou fazer sem a felicidade do sexo, pastor? Não sei como é que eu vou fazer. Quem mandou casar? Quem escolheu foi você. Mas de uma coisa eu estou certo, quero ver o que será depois de hoje que você ouviu essa palavra. Se você vai voltar lá atrás para memorizar, refletir o teu passado, ou você vai continuar se escondendo atrás dessa teologia liberal maldita que esses pastores evangélicos estão aí pregando na mídia. Começar por aquele que é da teologia da prosperidade, que foi na Maria Gabriela falar contra a homossexualidade, exercer a sua heterossexualidade, mas aprovou o segundo casamento e o divórcio. E ela, que é ímpia, percebeu que tem alguma coisa errada. Eu queria dizer à senhora Gabriela que realmente tem. É porque ele, infelizmente, ele é um fraudador dos princípios da fé. Ok? Deixo claro a você. Jesus tem libertação, Ele tem libertação e perdão para a tua vida, mas na graça não se legaliza pecado. Daqui a pouco eu volto orando por você. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768. Ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esqueça, nosso tempo é curto, mas se caso você tiver dúvidas, entre no nosso site, horadaverdade.com. A apostila está disponível lá, tema divórcio, ok? Há muitas pregações no nosso site baseado nisso. E eu quero que você reflita, quero em nome do Senhor Jesus, que você reflita naquilo que foi pregado, porque eu vou orar em pró a isso agora, ao que Deus instituiu, que você perdeu, que você abandonou, amém? Ao que Deus determinou que você não quer pensar. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos, ore comigo. Momento de oração.
Meu Senhor, meu Salvador, eu lhe imploro, eu lhe peço, meu Jesus, por todos aqueles que ouviram esta palavra, Senhor. Esperamos, Senhor Jesus, debaixo da Tua graça, que essa revelação venha ter sido, Senhor, suficiente para atender a necessidade, a precariedade, Senhor Jesus, da Tua igreja nesse século, Senhor. Te pedimos o Teu sangue, Jesus, liberta esta pessoa, liberta esta vida, meu Senhor, das mordaças satânicas, imorais, da dependência da iniquidade, da transgressão. Eu lhe falo no Teu sangue, Senhor, que o Senhor liberte, Senhor, o coração da dureza, da impenitência, por parte daqueles, meu Senhor, que querem empurrar, meu Salvador, a Tua palavra para o abismo, que querem, meu Senhor Jesus, transtornar, modificar os sentidos da Tua fala. Senhor Jesus, pelo Teu sangue, bota o perdão nesse coração, coloca, meu Salvador, a confirmação do Teu Espírito na vida de todos aqueles que ouviram esta palavra, pela libertação e pela cura de todos aqueles, Senhor, que estão comprometidos, Senhor, na prática do adultério e do segundo casamento. Eu lhe imploro no Teu sangue, em Teu nome, Jesus. Amém. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui. Próximo programa a gente volta falando sobre homossexualidade, ainda no tema Bíblia e práticas sexuais ilícitas. Um beijo, um abraço, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus e até o próximo programa. Maranata!